mês da consciência negra, o Jornal UOL segue trazendo grandes nomes da nossa história. São pessoas negras de grande valor histórico que foram suprimidos pelo fato de a história sempre ter sido contada pela ótica do opressor e nunca por quem foi oprimido. E tendo sido o povo negro escravizado aqui, em terras brasileiras, isso significa que conhecemos durante todo esse tempo a nossa história contada pelo colonizador branco. Gente, é tão valoroso chegar a um tempo em que nós, pessoas negras, assim como mulheres, gays, pessoas LGBTQIAP+, a gente pode contar a nossa história, falar da nossa realidade, das nossas vivências, das nossas dores, alegrias, narrar a nossa história com propriedade. Esse é o tempo. E hoje, o Jornal UOL vai destacar um personagem da nossa história que anda muito aí em destaque nas rodas de debate. O filme sobre ele, a gente está falando do Marighella, foi lançado agora, recentemente, no dia 4 de novembro, e está batendo todos os recordes de bilheteria durante a pandemia. Marighella já é o filme mais assistido de 2021. O filme está sendo exibido em mais de 300 salas e já emocionou mais de 100 mil espectadores, gente. Agora a gente vai mostrar um pouco da história do Carlos Marighella e tentar entender o porquê do filme ter sofrido tanta pressão e censura desse governo federal. Foram ameaças, cortes de verbas, ataques de milícias digitais para que o filme recebesse nota baixa no site internacional IMDb. Esses golpes mesquinhos e burros vêm sendo direcionados a todo instante à nossa indústria cinematográfica. E não é só o audiovisual que tem sofrido com esse governo tacanho, não, mas a nossa cultura e arte em geral. Mas vamos ao que importa. Vamos conhecer um pouco mais de Carlos Marighella. Isso aí. Filho de um homem branco e de uma mulher negra. O seu pai, Augusto Marighella, um imigrante italiano, operário metalúrgico. Sua mãe, Maria Rita do Nascimento, uma empregada doméstica, negra e filha livre de escravizados africanos trazidos do Sudão. Marighella se alfabetizou cedo, aos 4 anos de idade. Em 1925, ingressou no primeiro ano do Colégio Carneiro Ribeiro, onde terminou o curso com 13 anos e mudou-se para o ginásio da Bahia, atual Colégio Central. Lá ele ficou conhecido por responder uma prova de física todinha através de versos. O colégio deixou a prova em exposição até a concretização do golpe de 64. Seguindo na história, ele, enquanto escritor, ao fazer um poema contendo críticas a um interventor do governo, foi levado à prisão pela primeira vez em 1932. Marighella vivenciou a repressão de 2 regimes autoritários. O Estado Novo, de 1937 a 1945, de Getúlio Vargas, e a ditadura militar, iniciada em 64. Foi um dos principais organizadores da resistência contra o regime militar, chegando a ser aí considerado o inimigo número 1 da ditadura. Durante a ditadura na era Vargas, ele foi preso e torturado pela polícia 2 vezes. Saiu da prisão em 1945, anistiado pelo processo de redemocratização do país. Em 64, após o golpe militar, ele foi baleado e preso por agentes do DOPS, dentro de um cinema no Rio de Janeiro. Libertado em 1965, no ano seguinte, ele decidiu se engajar na luta armada contra a ditadura e escreveu o livro A Crise Brasileira. E na noite de 4 de novembro de 1969, Carlos Marighella sofreu uma emboscada e foi assassinado a tiros por agentes do DOPS. Bom, a gente fez aqui um breve resumo da vasta história desse escritor e político, um homem que lutava contra regimes autoritários numa fase tão sombria da história do nosso país. Pois é, e hoje a gente está vendo aí de volta essa censura. Num governo não oficialmente militar, que não usa mais o carimbo e a arma, e sim os meios burocráticos para barrar obras artísticas que possuam qualquer tipo de crítica ao governo vigente. Gente, a gente sabe, A gente está vivendo aí uma sombra perigosa que a gente precisa deter. É preciso estar atento e forte para que a gente não permita que essa onda de ignorância se propague. Qualquer governo opressor é nocivo. A gente é um povo livre, a gente vive numa democracia, pagamos nossos impostos, temos o direito de assistir, ler, absorver todo e qualquer tipo de arte. Então, viva a democracia e salve a memória de Marighella. E como dizia Marighella, quero ser apenas um entre milhões de brasileiros que resistem. Carlos Marighella, político, escritor e guerrilheiro, que lutou pelo fim da ditadura no nosso país. Então, salve a memória de Marighella. Salve. Axé. Olha que notícia maravilhosa, gente. O número de negros na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, aumentou 71% desde 2014, quando o sistema de cotas foi adotado pela instituição. Segundo os dados do portal G1, em 2020, estudantes que se autodeclararam negros e pardos foram 36.600 contra 21.300 em 2013, um ano antes do início do sistema de cotas. Bom, o sistema de cotas estabelece reserva de vagas em universidades para estudantes de escolas públicas, pessoas pretas, pardas e indígenas e pessoas com deficiência, e vem sendo aplicado há 7 anos nas instituições de ensino público superior do Rio de Janeiro. O objetivo das cotas é reduzir as desigualdades étnicas, sociais e econômicas do país em relação ao acesso da população ao ensino superior. Ainda segundo o G1, a UERJ, que foi uma das primeiras universidades do país
país a adotar o sistema de cotas, constatou que o percentual de evasão entre os alunos cotistas é de 30,5%. Já entre os não cotistas, o número sobe para 44%. E o índice de formado entre os dois grupos também chama atenção, né? Apenas 30% dos não cotistas conseguem se formar no final do curso, enquanto entre os cotistas, 42% dos alunos se formam. Vale lembrar que a norma é um sucesso. Conforme dados do IBGE, a presença de negros nas universidades dobrou entre 2011 e 2019, passando de 9% para 18%. Esses números são referentes a estudantes do ensino superior entre 18 e 24 anos. A lei de cotas existe como uma forma de equilibrar na área educacional o racismo e as desigualdades existentes aqui há séculos, né? Porém, a gente precisa que isso aconteça em todas as áreas da sociedade. Com políticas públicas integradas, medidas pontuais também nas áreas da saúde, mercado de trabalho, moradia, saneamento básico, cultura, lazer. E claro, vale lembrar o combate à violência que atinge em mão cheia os corpos pretos, em especial os jovens negros. Embora muitas pessoas sejam contra a política de cotas, os números estão aí mostrando a necessidade desse sistema na desconstrução aí dessa desigualdade racial. Isso aí. Então, um viva ao sistema de cotas, que ele continue e permaneça trazendo muito mais gente para a escola. Agora o UOL traz uma notícia que mostra que projetos sociais em comunidades não só funcionam, como podem transformar a vida de jovens da periferia. É isso mesmo. A prova disso, gente, é que 2 crianças da Cidade de Deus foram aprovadas em seleção da Escola de Teatro Bolshoi no Brasil. Elas vão receber 100% de bolsa para moradia, alimentação, lazer, viagens nas férias para o Rio de Janeiro por 8 anos. Pedro e Ana Luísa são crianças que fazem parte do Instituto Arteiros, que é um projeto social localizado na comunidade da Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro. Essa informação foi divulgada com muito entusiasmo pelo diretor do Instituto, Ricardo Fernandes. Ana Luísa e Pedro vão estudar balé numa das melhores escolas do mundo a partir do ano que vem. Vão ser 8 anos de formação e transformação do futuro através da arte. Então, parabéns, Ana Luísa e Pedro, que vocês brilhem muito e que sejam representatividade e inspiração para muitos outros jovens. É isso aí, viva os projetos sociais que estão salvando vidas no nosso país. Um beijo pro nosso querido espectador do UOL, Wesley, que enviou essa pauta pra gente. Obrigada. Valeu, Wesley. Beijo. E na Dica Cultural, o UOL traz o espetáculo Mercedes, que retornou aos palcos da sua primeira montagem, o Sesc Copacabana, agora, dia 5, e vai ficar em cartaz até dia 28 de novembro. É isso aí, gente. A peça conta a história da primeira bailarina negra do Teatro Municipal, Mercedes Inácia da Silva Krieger, uma das maiores representantes da cultura afro-brasileira do mundo. Mercedes foi pioneira da dança moderna brasileira e principal responsável pelas alas coreografadas do Carnaval Carioca. O espetáculo já participou de importantes festivais e importantes mostras brasileiras, como a Mostra Benjamin de Oliveira, lá em Belo Horizonte, e a Mostra Olonadé, da Companhia dos Comuns. E nesse período de pandemia já realizou várias apresentações virtuais também. Bom, criado pelo Grupo EMU, que é uma companhia formada para investigação teatral, conciliando aí um diálogo da questão racial com a contemporaneidade, a companhia surge da convergência de anseios pautados na formulação de uma zona material poética, que possibilite ao ser negro e artista o agenciamento e autoria de sua própria história. A idealização é da Sol Miranda, que está em cena também com elenco de peso. Ariane Rime, Dreyson Menezes, Gabriela Luiz, Paula Pardon, Luísa Lorosa, Mônica Nega, Rafael Rodrigues, Sérgio Ricardo Loureiro e a Tatiana Henrique. Tatiana Henrique, linda. A dramaturgia do Grupo EMU com texto de Cássio Duque e da Sol Miranda. E a direção é do Juraci de Oliveira e do Thiago Catarino. Então não perde, gente. Mercedes está em cartaz no Sesc Copacabana até o dia 28 de novembro, de sexta a domingo, sempre às 7 da noite. Muito sucesso, Sol, e axé para os seus projetos. Sucesso. Então a gente vai ficando por aqui, né? Isso aí. A gente vai fechar essa edição de hoje com música como a gente sempre gosta, mas música de peso. A gente vai trazer aqui o clipe do Mano Brown, da música que ele fez para o filme Marighella. E uma curiosidade, o Mano Brown era a primeira opção para fazer o Marighella no cinema com Wagner Moura. Maravilhoso. Só que também. por conta de agenda ele não pôde e aí foi escolhido de forma também brilhante. Seu né? Jorge, maravilhoso. Ainda mexendo na questão do colorismo, né? Em vez de embranquecer e escurecer esse personagem. Essa representatividade importante e necessária. Trazer um homem preto retinto para protagonizar esse filme faz toda a diferença no momento que a gente vive de transformação e reconstrução. Vamos ocupar as salas de cinema, viva o cinema nacional, viva o mês da consciência negra, salve as pessoas pretas retintas, salve o movimento negro.
Axé, axé, axé para a transformação e desconstrução do racismo no nosso país. Isso aí. Bom final de semana, boa semana. Sexta-feira a gente tá de volta. A gente tá de Até volta. mais. Beijo. Assistam Mercedes no Sesc Copacabana. Isso aí. Axé. E corre pro cinema pra assistir Marighella, tá? É isso. E ó, vamos Sucesso. fortalecer os empreendedores pretos. Eu tô vestida de Nery Modas. Ah, que lindo. Do Ítalo, esse Vou macacão mostrar aqui, maravilhoso. Eu vou colocar aqui uma foto pra vocês. Vocês vão ver a foto no cartaz dessa edição. Ítalo, obrigada. Axé. Pro Valeu. seu empreendimento. Curtam aí os Racionais com a música do Marighella. Quero ser não morre. Quieto. Entra, cara. Apostos para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Vamos. Apostos para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Protetor das multidões, encarnações de célebres malandros, de cérebros brilhantes reuniram-se no céu. E o destino de um fiel seu, céu que Deus quer consumado. É o que é, assim foi escrito. Marte um mito, um maldito sonhador, bandido da minha cor, um novo Messias. Se o povo dormia ou não, se poucos sabiam ler, iam morrer em vão, lese louco sem saber. Coisas do Brasil, super-herói mulato, defensor dos fracos, assaltante nato. Ouçam, é foto e é fato, há planos cruéis, tramam 30 fariseus contra Moisés, moro. Marighella, Reaja ao revés, seja alvo de inveja, irmão. Esquinas revelam a sina de um rebelde, ó meu. Ousou lutar, amou a raça, honrou a causa que adotou. O aplauso é pra poucos. Revolução no Brasil tem um nome. Veja um homem, sei que é ser um homem também. A imagem, o gesto, lutar por amor. E de gesto como sequestro do embaixador. O resto é flor, sem ter festa eu vou e eu peço. Leio meus versos e o protesto é show. Presta atenção que o sucesso em excesso é cão que se habilita a lutar. A fome grita horrível a todo ouvido insensível.